Boa noite a todos, muita paz, que nosso Senhor Jesus Cristo guie os nossos passos, nos intua nessa live da noite de hoje, que tem a denominação da parábola do samaritano. Vamos fazer a interpretação versículo por versículo para os dias atuais, né? Alexandre, boa noite, Alexandre. Boa noite, amigo. Boa noite a todos, né, que estão adentrando agora. Olha, a gente fez essa proposta, já está com alguns meses, de fazer essa explicação do Evangelho, versículo por versículo, para os dias atuais. Porque a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é muito mais profunda. E nós ainda, pela evolução nossa, nós ainda não temos essa capacidade de entender os ensinamentos na sua profundidade, tudo aquilo que o nosso Mestre amado nos deixou, certo? Dilva Barbosa, boa noite, né? Deixa eu ver aqui quem está dizendo boa noite. Rayana, né? Rayane Maria, boa noite. Certo? Então, é a nossa proposta, né? Levar dentro da interpretação de hoje, né? Lógico que nós não temos condições ainda de explicar muita coisa, porque o Evangelho nós vamos compreendendo à medida que nós vamos evoluindo. Evolução chama-se autodescobrimento, é a viagem interior que todos nós precisamos fazer, porque o que está fora satisfaz o ego, e quando satisfaz o ego, nós podemos ter tudo aqui nesse mundo aqui, em coisas materiais, mas isso não quer dizer que nós sejamos felizes. A gente encontra muitos aí, né, que tem tudo e se pergunta por que é que eu não sou feliz, né? Porque a felicidade é um conjunto de ações, conhecimento, autodescobrimento, consciência, tanta coisa para que nós atinjamos assim essa felicidade que Jesus Cristo veio nos anunciar. E como também a paz, quando ele disse, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então a paz que Jesus Cristo veio nos oferecer transcende esse mundo, certo? Então, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, de onde tudo emana. Nada existe fora do nosso Pai Criador, tudo está dentro de Deus. E nós só temos a agradecer ao nosso Pai por esta oportunidade de estarmos aqui nesse corpo físico, neste mundo, nesta escola, neste aprendizado, procurando nos esforçarmos para cumprir as metas traçadas por nós mesmos, os objetivos, para nos tornarmos felizes, vivermos em alegria, em equilíbrio, já que essa escola ela tem condições de nos oferecer aquilo que o nosso espírito necessita para viver a plenitude. Então que Deus, Jesus Cristo e Maria Santíssima nos abençoe. Graças a Deus. Bom, se alguém quiser fazer a pergunta na hora que a gente estiver fazendo aqui, fazendo a explicação versículo por versículo, poderá colocar e nós vamos tentar, né, responder ou explicar, né? Parábola do samaritano. Lucas é quem escreveu essa parábola. Nós sabemos, eu já falei aqui, que Lucas não caminhou com Jesus Cristo, certo? Lucas não conheceu Jesus Cristo. Lucas era discípulo de Paulo. Também nós sabemos que ele era médico. Então Lucas, sendo discípulo de Paulo, ele aprendeu muito de Paulo e fez essas pesquisas todas, porque
ouvindo dos próprios apóstolos, né, que caminharam com Jesus Cristo, e ele fazia as suas anotações. E é por isso que é um dos apóstolos que conta mais detalhadamente toda a natividade. É justamente Lucas, também chamado de Lucano. E existe até um livro, Médico de Homens e de Almas. Quem quer realmente se aprofundar mais na vida de Lucas, que nesse livro diz que o nome dele é Lucano, né? Então quem quiser se aprofundar mais, é procurar Médico de Homem e de Almas, certo? É de uma escritora americana, mas tem esse livro, eu mesmo tenho esse livro. Bom, então Lucas 10, 25, capítulo 10, item 25. E então levantou-se certo doutor da lei. Certo doutor da lei. Nós devemos entender que na época de Jesus Cristo existia o poder de César, representado por Pôncio Pilatos, existia o poder religioso, por Anás, e existia o poder de Herodes, o rei Herodes. Então, existia 3 poderes na época de Jesus Cristo. Quer dizer, os impostos eram pesados, porque você tinha que pagar César, tinha que pagar o imposto religioso e tinha que pagar também ao rei Herodes. Eu dou sempre o exemplo de que uma pessoa que fosse um pescador, para que ele pudesse ter direito a um peixe que ele pescasse, ele tinha que pegar 4, porque 3, um era para César, outro era para Herodes e outro era para os doutores da lei. Certo? Então, um certo doutor da lei chegou para Jesus Cristo para tentá-lo, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Os doutores da lei estavam sempre à espreita de Jesus Cristo para pegá-lo no contrapé e poder incriminá-lo perante as suas leis. É tão tal que nós, no momento do seu julgamento lá de Anás, com Caifás, eles não encontraram testemunha alguma. Testemunha alguma. Mas eles forjaram tudo porque Jesus Cristo incomodava demais. O que ele ensinava incomodava demais a esse poder religioso. Não incomodava a Herodes e nem a Pôncio Pilatos, de forma alguma. Mas a eles sim. Porque ele dizia e fazia o que os doutores da lei deveriam fazer, já que eles eram conhecedores da lei de Moisés. E Moisés, quem enviou, foi nosso Senhor Jesus Cristo, por ser o governador espiritual do nosso planeta, como disse Emmanuel e Chico Xavier. Bom, que farei para herdar a vida eterna? Eterno todos nós somos. Todos nós somos eternos. O Espírito é eterno. Nós não morremos. Quem morre, vamos assim dizer, é o corpo. Esse corpo, para o Espírito estar aqui nesse mundo, para reencarnar, ele precisa de um corpo. Então, há toda aquela programação, aqueles 9 meses, para que o Espírito em si possa começar a sua jornada aqui nesse mundo. Certo? Então, o corpo físico não é eterno. O corpo físico tem uma programação. Se eu vou viver 60 anos aqui, 70, 100 ou 2 ou 3 anos, pronto. Acaba, o espírito sai do corpo e volta depois, tantas vezes seja necessário, para vir em busca das experiências que nós precisamos viver. Então, eterno todos nós somos, certo? E é por isso que Jesus Cristo disse em Mateus que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói e os ladrões desenterram e roubam. Nós não podemos ajuntar esses tesouros aqui, porque pertencem ao mundo. Nós não vamos levar. Nós estamos aqui em busca dos tesouros espirituais, que são aqueles
que nós conseguimos através da ajuda que a gente faz ao próximo. Nós vamos ver hoje que a parábola do samaritano fala justamente desse próximo, que nós precisamos ajudar. Então, o próprio mestre já falou, já tinha falado isso. Então, nós, para vivermos em equilíbrio aqui no mundo, nós precisamos equilibrar os dois pratos da balança da vida. O prato da balança, o prato material e o prato espiritual. Então, nós precisamos estar em alerta, que foi o que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cairdes em tentações, porque nós somos tentados a todo momento. O ego é tentado a todo momento para fazer essa viagem para fora. E Jesus Cristo falou das duas portas, a porta estreita e a porta larga. O ego só quer a porta larga, que não se faz muitos esforços. A porta estreita são poucos aqueles que desejam. Por quê? Porque requer sacrifícios. Sacrifícios. E é o que nós temos dificuldades, né? de nos sacrificar pela nossa própria causa. Eu costumo dizer sempre que só quem pode viver a minha vida sou eu. Ninguém pode mais viver a minha vida, só eu. Isso quer dizer que os meus problemas, quem tem que resolver sou eu e mais ninguém. A pessoa chega e diz: eu vou fazer uma oração a Deus para Deus me ajudar, mas Ele não vai resolver. Porque através dos problemas, das dificuldades que a gente vive, é que a gente adquire experiência. Como é que nós vamos chegar ao estado de um anjo se nós não temos experiência nenhuma? Então, as experiências, elas são importantes para o nosso despertar, para o nosso autodescobrimento, que nos levará à autoiluminação. Então, Lucas, já em outro capítulo, no 12, versículo 2, acrescenta, né? Aquele que ajunta tesouro para si não é rico para Deus. Não é rico para Deus. A maior riqueza nossa é o amor que a gente faz ao próximo. Aquilo que eu faço em favor do meu próximo, dos meus irmãos. Bom, e no item 26, ele disse, Jesus Cristo, né, disse, na lei está escrito, como lês? Jesus Cristo respondeu, doutor da lei. Como tu lês na lei? Porque cada um lê diferente, cada um interpreta do jeito que ele deseja para satisfazer os seus pontos de vista. Você pode ver, os católicos, os espíritas, os evangélicos, testemunhos de Jeová e tantas religiões que existem no mundo, cada um tem uma interpretação para o evangelho. Porque o evangelho ele não tem religião. Jesus Cristo não falou de religião. Todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, não nos deixou com o intuito de ser somente para aquela religião. E é tão tal que todas as religiões utilizam o Novo Testamento. O que Jesus Cristo nos falou. Agora, interpretar é que é outra coisa. Interpretar é que é outra coisa. Porque tem irmãos nossos que simplesmente eles dizem que basta somente a fé. Não precisa mais fazer nada. É só ter fé e tudo vai estar resolvido. E não é isso. Porque o próprio apóstolo Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. Vocês já imaginaram se a gente tivesse somente fé? Quem era que iria fazer as coisas? A pessoa que faz, um missionário que vai pregar a palavra de Deus, que vai ajudar alguém, que vai trabalhar num orfanato, num asilo de velhos e tudo mais, ele tem fé em Deus. Ele vai buscar esse tesouro que está ali. Mas tem outros que têm fé em Deus, diz que tem fé em Deus, mas só procura as coisas materiais. Então não é essa fé que Jesus Cristo e que Deus espera de cada um de nós, né? Então ele perguntou, como é que tu lê na lei? Como é que tu entende? Como é que tu entende? Ele perguntou para o doutor da lei. E hoje nós devemos perguntar a nós mesmos, como é que nós entendemos? E eu digo para vocês, todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
Se você tirá-lo do prumo do amor, já não está com Jesus. Já não está com Jesus. Você está fora da luz, está fora do caminho. Todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o que nós precisamos, é isso. Para que nós amemos o nosso próximo, é preciso nós nos amarmos. Para que nós amemos a Deus, nós precisamos nos amarmos. Sem nos amarmos como nós somos, fica tudo mais difícil. Bom, Paulo, em Romanos 2:12, esclarece esse versículo, quando ele diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quer dizer, como eu interpreto o Evangelho, se eu interpretar fora da lei de Deus, que é a lei do amor, eu estou pecando, eu estou errando. E eu vou ter que consertar, nessa vida ou em outras vidas. Já que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós desejarmos. A opção é nossa. Se eu quero ser feliz ou se eu quero ser infeliz. Se eu caminho com Jesus Cristo ou deixo esse caminho e procuro outro caminho. A opção é nossa. Mas quanto mais nós demorarmos em caminhar com Jesus Cristo e seguir os seus exemplos e os seus ensinamentos, mais nós vamos estar distante da felicidade e da paz que nós estamos procurando. A opção é nossa. Bom, então depois que Jesus Cristo perguntou ao doutor da lei, como é que tu lê, como é que tu entende? Como é que tu entende, né? E no capítulo, e no versículo 27 de Lucas, o doutor da lei chega e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu intelecto, e ao teu próximo como a ti mesmo. É dizer, eles amavam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu intelecto, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que ao próximo eles não amavam, só amavam aquele a quem amavam a eles. Ou então, como é que eu digo que ama a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma? Como é que eu vou dar prova disso? Como é que eu vou dar prova de que realmente eu amo a Deus? É justamente ajudando ao próximo, aquele que está ao alcance das nossas mãos. Porque se eu digo que eu tenho fé em Deus, que eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu vou dar a prova disso. E não tem uma prova melhor do que nós amarmos aos filhos de Deus que são nossos irmãos. Não tem sentido nós amarmos a Deus e não amarmos os seus filhos. Não ajudarmos aos seus filhos. Não teria sentido de forma alguma, né? Por isso é que Paulo, em Gálatas 5,14, ele diz o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso Marcos também falou. Então toda a lei se resume nisso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é esse desafio que nós estamos vivendo, de nós nos amarmos. Porque se nós nos amarmos, as nossas ações elas vão mudar. As nossas ações vão mudar. Eu vou pensar mais no meu próximo. Eu vou pensar mais naquele que está caminhando comigo. Foi o que Francisco de Assis fez, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros fizeram, Francisco de Assis, e tantos outros fizeram. E nós vamos fazer também, porque não existe outro caminho para a felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Não existe outro caminho, a não ser aquele que Ele nos deixou. E é esse caminho
que nós precisamos nos sacrificarmos. O que é sacrificar? É o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vingança, que nós ainda guardamos dentro dos nossos corações e que tem nos atrapalhado a nossa jornada, as nossas passadas. Por isso é que se eu estou hoje, se eu estou bem, é fruto das minhas ações. Se eu estou mal, fruto das minhas ações. Quem é o responsável? Sou eu mesmo. Posso culpar alguém? Não. Culpar a mim mesmo. Porque com certeza nada nos falta. Nada nos falta. De forma alguma. Porque como é que Deus vai nos mandar para este mundo? Como é que Deus vai nos mandar para este mundo sem nos dar condições de nós lutarmos pela nossa felicidade? Como é que Deus ia fazer isso? De forma alguma. Então, se nós estamos aqui, é porque nós estamos no momento certo, na hora certa. Foi aqui que Deus nos plantou. E é aqui que nós precisamos germinar, florescer e frutificar. Certo? Bom, aí ele continua. E disse-lhe Jesus, respondeste, isso por doutor da lei que ele diz, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas ele tinha dito tudo, amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, e ao próximo como a mim mesmo. Só que ele não amava o próximo. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, não tem mérito nenhum. Porque ninguém vai fazer esforço nenhum. Nós devemos sim amar os nossos inimigos. Como ele disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Isso Jesus Cristo falou. Porque esse adversário de hoje, se ele desencarnar, ele vai nos obsediar. Ele perde só o corpo físico, como eu falei. Perde só o corpo físico. Ele vai nos dificultar a nossa jornada aqui na Terra. E tem mais uma coisa, tem mais um agravante, se nós não perdoarmos. Se nós não nos reconciliarmos com o nosso adversário. Nós podemos ter em umas vidas dessas, as vidas futuras, nós poderemos ter esse adversário como filho. Como filho. Ah, mas pode sim. Não tem, hoje a gente não vê que tem filho que não gosta de pai e pai que não gosta de filho. Como é que Deus vai criar um pai e um filho que se odeiam, que não gostam? Será que Deus faria isso? Não, somos nós mesmos. O que é que a gente faz quando nós temos os nossos filhos? Tem 2 filhos nossos que não se gostam. O que é que a gente faz? A gente não faz tudo, a gente luta para aproximar um do outro. É o que Deus faz. Então a melhor coisa que Deus faz é colocar na mesma família. Para você se ver de manhã, de tarde e de noite. Durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. É a oportunidade que nós temos. Porque já tem filhos que você tem uma simpatia melhor. Por quê? Foi aquele que você viveu mais com ele. Viveu mais com ele. Pode ter sido em outras vidas, esse filho, pode ter sido seu marido, que você amou demais em outras vidas. Pode ter sido um pai, e assim sucessivamente. Então ele diz, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Bom, e no item 29, ele continua, Lucas. Mas, querendo justificar-se, ele disse a Jesus, isso o doutor da lei, né? Querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E eles sabiam que na lei, eles disseram na lei, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus Cristo. Então, na epístola de João, porque João também escreveu o Apocalipse, escreveu o seu Evangelho, escreveu também as epístolas, como Paulo escreveu.
Na primeira epístola de João 4:20, ele diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A quem não viu. Está na primeira epístola de João 4:20, complementando esse versículo de Lucas. Certo? Porque o Evangelho, eu digo sempre, que o Evangelho se explica a si mesmo. A si mesmo. A gente está vendo aqui o versículo 29 de Lucas e João na sua primeira epístola explicando. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Certo? Então, no item 30, replicando Jesus, disse: certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões, que tendo não só despido, como batido até chagá-lo, foram embora deixando meio morto. Bom, o que é que Jesus Cristo era a estratégia que Jesus Cristo utilizava, os recursos que Jesus Cristo se utilizava? Das parábolas, das histórias que ele contava. Ou então ele contou a história de um homem que fora assaltado na estrada, para se fazer bem entendido para o doutor da lei. Por isso é que ele disse que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões. De Jerusalém para Jericó, Jericó era uma rota comercial, era uma rota muito movimentada, tão movimentada que Jesus Cristo, em várias curas, ele fez ali em Jericó. Eu posso citar o quê? Quando ele chamou Zaqueu, que tinha subido numa árvore. Quando ele curou a mulher Verônica, que tocou na borla do seu manto e ficou curada. Curou a filha de Jairo. Curou a filha de Jairo. Então, essa rota comercial foi onde Jesus Cristo, e também curou o cego Bartimeu, filho de Timeu. Então, ele se aproveitava também dessa rota comercial. Então, ele falou que o homem tinha saído de Jerusalém para Jericó e foi assaltado pelos bandidos. Naquela época de Jesus Cristo havia também os bandidos, os assassinatos da mesma forma. Então, Jesus Cristo, continuando essa parábola, essa história, né, ele diz assim: por coincidência, o homem estava lá caído, os ladrões tinham ido embora, e ele estava sem condições de se levantar, estava aguardando que alguém viesse ajudá-lo, socorrê-lo. Quer dizer, todos que passaram ali, aquele homem caído era o seu próximo. Mas Jesus Cristo conta assim: por coincidência, entre aspas, descia por aquele caminho um sacerdote, e vendo passou ao largo. Olhou e disse: não. Quer dizer, por que o sacerdote? Porque o sacerdote, era costume ele fazer as suas pregações, falando de amor ao próximo, falando da caridade que nós devemos praticar. Então, ele nesse momento, ele simplesmente disse que ele só apenas falava da boca para fora. Mas na hora de praticar, ele não praticava, porque ele teve oportunidade. Se o que ele falava realmente viesse do coração dele, ele teria socorrido esse homem que foi assaltado na estrada de Jericó. Porque ele era um profissional da lei, ele conhecia a lei e simplesmente passou ao largo, deixou o homem caído e foi seguir em frente. Bom, no item 32, ele diz o seguinte: igualmente um levita, que conhecia as leis, levita,
Vindo a esse lugar e vendo, passou ao largo também. Quer dizer, não deu nem bola. O homem caído, necessitado de ajuda, o levita e o sacerdote passaram, quiseram nem conversa, deixaram o homem caído ali. Por isso é que Tiago, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então não adianta eu estar aqui pregando ou falando, eu não sou profissional, não sou, mas um profissional que vive somente disso, ele tem tempo. Isso não quer dizer também que eu não possa fazer e que devo fazer, como nós também, né? Que o próximo é aquele que está à nossa frente. Mas aquele que todos os dias está ali no púlpito, ou está ali no altar, falando do Evangelho, como o sacerdote, ou o levita, que trabalhava justamente as leis, eles tiveram a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles viviam o dia a dia. E não colocaram em prática. Não ajudaram o homem caído ali à beira do caminho. Então, para que vocês vejam, não é só falar bonito, não é só falar bonito, falar aquelas palavras de efeito, a plateia aplaudir e tudo mais. Por isso é que Jesus Cristo disse: muito será cobrado aquele que muito recebeu. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado. No caso do levita e do sacerdote, vai ser muito mais cobrado daquele que não usa o púlpito ou o altar para fazer as suas pregações. Aquele que vive profissional da religião, ele vai ser muito mais cobrado. Foi o que Jesus Cristo falou. Muito se pedirá aquele a quem muito recebeu. Bom, então vamos prosseguir, né? Bom, nenhum dos dois fizeram nada. Passaram, deixaram o homem caído, né? Mas aí Jesus Cristo, no versículo 33 de Lucas, ele diz o seguinte: certo samaritano, porém, viajando, chegou junto dele e vendo, teve compaixão. Logo o samaritano, que ninguém dava nada por ele, porque os samaritanos, eles não adoravam a Deus no templo de Jerusalém, e sim no Monte Garazim, na Samaria. Isso aconteceu desde que os assírios invadiram a Samaria e tomaram de conta do local. E os soldados coabitaram com as suas mulheres. E os judeus achavam simplesmente que eles eram impuros. Os samaritanos eram impuros. E foi justamente o personagem que mais Jesus Cristo utilizou, que foi o samaritano. Tá aí a parábola do samaritano. Os 10 leprosos, o que voltou foi justamente o samaritano. Quer dizer, ele falava e não tinha receio nenhum. É isso? Bom, o samaritano teve compaixão dele. Quer dizer, de onde ninguém esperava, foi quem fez o ato de amor ao próximo. Isso quer dizer o quê? Que não precisa de religião, não precisa eu ter religião, você ter religião para fazer o bem, para ajudar o próximo. Religião como rótulo, ela não nos salva de forma alguma. Não é porque eu seja espírita que eu vou chegar do outro lado e vou estar salvo. Não. A cada um segundo as suas obras, nos disse Jesus Cristo. Não é através de religião. Vamos procurar no evangelho que Jesus Cristo nos deixou, nos evangelhos, se Jesus Cristo falou de religião. Não, falou de amor.
Mas as religiões utilizam os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós somos capazes de praticar a caridade. Quando ele utilizou esse personagem do samaritano, ele estendeu a todos nós. Nós não vamos poder chegar lá do outro lado da vida, quando chegar o momento de nós partirmos, chegar e dizer assim, mas eu não tive oportunidade. Nós não podemos chegar e dizer assim, quem era o meu próximo? E eles vão nos dizer lá o quê? Aquele estava precisando de ajuda. Quantas vezes você passou e viu alguém precisando de ajuda? E a ajuda não é só em dinheiro, não. A ajuda mais valiosa é aquela que você para ouvir o seu irmão necessitado. Porque aí você está dando de si mesmo. Você está dando do seu tempo. Aquela caridade material, ela é importante, mas muitas vezes você dá aquela caridade, você faz aquela caridade material para ver aquela pessoa livre de você, porque aquela pessoa lhe incomoda, e você faz essa caridade material. Mas a caridade espiritual, não. Espiritual, não. Você tem que dar de si mesmo. De si mesmo. Mas nós estamos chegando lá, né? Igor, justamente, a teoria é facílima, meu amigo. Tem gente que fala bonito e tudo mais, mas na hora de praticar, aí o negócio pega. Não é? E o exemplo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falava e falava bonito, mas praticava. Veja os seus exemplos. Os exemplos. Sendo preso no Monte das Oliveiras, amarrado, manietado, esbofeteado na casa de Anás e Caifás. Recebeu 39 chibatadas mandadas pelo Pôncio Pilatos. Depois teve que carregar a cruz. E depois depois foi crucificado entre dois ladrões. Quer dizer, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Então nós não podemos chegar e dizer, não, mas Jesus Cristo apenas falou. Não, meu amigo. Ele ensinou, mas deu o exemplo de como nós devemos seguir. E içado à cruz, o que foi que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Certo? Bom, ou então o samaritano, consciente disso, se aproximou, enfaixou as feridas do enfermo, falou com ele, tranquilizando ele, a alma dele, que estava tudo tranquilo, queria cuidar dele, tudo, né? Deitou azeite e vinho nas suas feridas e, colocando no seu cavalo, na sua montaria, levou para uma hospedaria próxima e cuidou dele. Olha, para vocês verem que quando a gente faz com amor, ele poderia muito bem ter feito só isso, ter conversado um pouco com o doente, ter derramado azeite e vinho, enfaixado as suas feridas e ter ido embora. Mas quem faz com amor faz completo, faz direito. Ele botou na sua montaria e levou para uma hospedaria mais próxima. Com amor. E quando ele chegou, ele tirou esse homem que estava na sua montaria e entregou para o dono da estalagem. E disse, olha, cuida bem dele. Cuida bem dele. E deu alguns denários para o dono da hospedaria. E quando eu voltar, se esse dinheiro não der, eu vou complementar. Quer dizer, ele fez de coração. E quem faz de coração é assim. Então ele viu que a pessoa não tinha condições. Não tinha condições de forma alguma. Porque tudo que ele tinha, os ladrões levaram. Os ladrões levaram. Então, ele sabia disso. Certo? Então, no capítulo, no versículo 34, ele diz, e aproximando, no capítulo 35, vamos ver aqui agora, no versículo 25, e no dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, o que quer que gastes a mais, eu te pagarei no meu regresso. Foi o que eu já falei. Né? Bom,
Isso o doutor da lei estava ouvindo. O doutor da lei estava atento, né, às palavras de Jesus Cristo, a história que Jesus Cristo estava contando. Então Jesus Cristo chega e, olhando para ele, diz o seguinte: qual destes três te parece ter se tornado próximo do que caiu entre os ladrões? Jesus Cristo perguntou a ele. E ele respondeu no versículo 37, o que teve misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai também tu fazer do mesmo modo. Vai também tu fazer do mesmo modo. Se ele disse para esse doutor da lei, está dizendo para nós também. Está dizendo para toda a humanidade. Nós só seremos salvos, nós só teremos uma vida melhor se nós caminharmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra opção, não há outra alternativa. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. E disse também que é a luz do mundo, e quem anda com ele não anda em trevas. Ou então nós vamos caminhar com Jesus Cristo, hoje, amanhã ou depois. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. Nós podemos insistir em permanecer nessa vida para fora, viver satisfazendo o nosso ego. Nós podemos, mas só que não vai ser para sempre, de forma alguma. Por que é que hoje nós observamos aqui no mundo tantos irmãos nossos numa vida tão miserável, que dá pena? Eles são filhos de Deus também. Mas por que é que eles estão desse jeito? Por que é que eles estão assim? Alguma coisa eles fizeram. Uns já nascem aleijados, com deficiência visual, com problemas psiquiátricos e tudo mais. Tem que ter uma explicação, não tem que ter? Para eles estar nascendo assim. E outros nascer com tanta saúde, nascer em berços de ouro. Deus não é injusto. Não é injusto. Ou então, aqueles que já nascem nessas condições tiveram várias e várias vidas e não souberam aproveitar. Por isso é que nós precisamos aproveitar a vida que nós temos hoje. Não há felicidade sem amor ao próximo. Não há. Não há. Nós podemos até nos enganar. Nós podemos até nos enganar, com certeza. Com certeza. Mas esse engano não vai demorar muito. Porque vai chegar o dia que a gente vai partir e a gente vai ver que todos os bens materiais que nós amealhamos durante toda a nossa vida não vão impedir que a gente parta. E aí? Eu não estou aqui dizendo para a gente chegar e pegar tudo que a gente tem e sair distribuindo para viver uma vida miserável. Não, nós temos a programação de vida. A vida que nós temos hoje foi programada desse jeito. E nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que foi programado por cada um de nós. Então, sejamos esse samaritano. Sejamos esse samaritano. Há tantos que precisam de ajuda. Há tantos que precisam da nossa ajuda. E nós podemos. Jesus Cristo disse que ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa ao seu irmão. E nós podemos oferecer. Basta a gente querer, acreditar na proposta, na mensagem que o Mestre amado nos deixou. Nós não podemos mais deixar para amanhã, para depois. Porque as dores e os sofrimentos vão se tornar cada vez mais insuportáveis. E Deus não é o culpado. Deus não é o culpado dos nossos sofrimentos e das nossas dores, de forma alguma. Por quê? Ele nos deu os 10 mandamentos através de Moisés. E que nós precisamos seguir. Como Jesus Cristo disse.
como Jesus Cristo nos falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Marian, né? Ou então vieram com essas comorbidades para ajudar os próximos, para ser o guia daquela casa ou lugar. Pois é. Cada um vem com uma determinação. Tem espíritos, tem mães, espíritos que aqui vêm como mãe, vem aqui só para ajudar um espírito, para ajudar um filho. Um filho. Ela já poderia estar em outros mundos, numa condição de vida melhor, certo? Mas ela se sacrifica para ajudar um filho aqui na Terra, ou até um esposo. Ou até um esposo. Ela pode fazer isso. Não tem aquele livro, a mãe que desistiu do céu? Porque como é que ela poderia estar no céu se o filho estava aqui na Terra sofrendo? Ela preferiu reencarnar para ajudar o filho. Por isso, olha, se nós temos hoje os nossos filhos problemas, aquelas pessoas mais da família problema, é melhor nós ajudarmos agora. Sabe por quê? Porque eles podem se endividar mais e vai ficar mais difícil para as próximas vidas. Porque se nós amamos a eles, nós vamos estar perto dele. Então é melhor começar a ajudar agora, do que para deixar de ajudar só na outra vida. Lógico, ninguém pode chegar e querer fazer tudo por eles. Não. Nós vamos ajudando aqui um pouquinho, aqui, acolá e tal. Certo? Nós não podemos tirar a obrigação deles, de forma alguma. Certo? Mas naquele momento de você amparar, de você ajudar, dar aquela mãozinha, com certeza. Porque se eles se endividarem mais, vai ser mais difícil para a gente em outras vidas. Ou então tudo nós temos em nossas mãos. Tudo nós temos em nossas mãos. Todos nós podemos dar a volta por cima. Todos nós podemos fazer diferente. Não há, como eu vou repetir novamente, não há felicidade, não há paz sem o Evangelho. E é difícil explicar mais de 2000 anos de Evangelho, da proposta do nosso Mestre amado, e praticamente ele não foi colocado em prática, não foi vivenciado. Por quê? Porque nós estamos seduzidos pelas coisas de César. César representa o poder material, o poder temporal. E o que foi que Jesus Cristo disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós estamos fascinados pelo poder de César. Ou como ele diz, que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon, que é o Deus das riquezas. O Deus das riquezas. Então vamos nessa parábola do samaritano, fazer uma reflexão da nossa vida. Nós podemos melhorar, e muito. Nós podemos melhorar. Nós vivemos dias difíceis e nós precisamos aquietar as nossas almas. Nós precisamos acreditar mais em nós, no nosso poder, naquilo que a gente pode fazer de melhor a cada momento, a cada instante. Nós não podemos deixar a vida passar, simplesmente passar. Nós temos que aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades que nós estamos tendo hoje pode não vir mais nessa vida, só nas outras vidas. Então nós não podemos desperdiçar tempo. Nós não podemos ficar naquela situação de ver as nossas falhas somente nos outros. Nós precisamos colocar esse espelho na nossa frente e ver as nossas próprias faltas ou falhas para que nós nos corrijamos. Nós não podemos nos corrigir nos outros, não, dos nossos irmãos. É por isso que Jesus Cristo diz que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não quer ver a trave que está no nosso. Não foi isso que ele disse? Ou então, para vocês verem como tudo está no Evangelho. Tudo está no Evangelho. Jesus Cristo foi o maior psicoterapeuta. Ele conhece a cada um de nós. Qual é o pastor que não conhece as suas ovelhas? Conhece muito bem. Então, por isso é que ele disse, sendo o grande pastor das nossas vidas.
Ele disse o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Não vamos deixar para amanhã, para depois, de forma alguma. Vamos começar hoje. Vamos começar a fazer hoje aquilo que nós já deveríamos ter feito, que é nos fazer felizes. E como eu disse e repito novamente, não há felicidade sem Jesus, sem os ensinamentos do nosso Mestre amado. Não há de forma alguma. E não é, como nós falamos no início dessa live aqui, falar bonito, como grandes oradores falam coisas maravilhosas de Jesus Cristo. Mas se nós colocarmos em prática, não vai nos ajudar em nada. Porque falar de Jesus Cristo é bonito. É muito bonito falar de Jesus Cristo. Mas nós precisamos seguir as suas passadas. Então espero que vocês tenham gostado, né, dessa live de hoje, da parábola do samaritano. Ou então nós não precisamos ser um doutor da lei. Nós não precisamos pertencer a nenhuma religião. Basta somente nós procurarmos ajudar ao nosso próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que eu vejo, que eu vou passando na rua e vejo que ele está precisando de ajuda. Esse é o meu próximo, certo? E devemos nos lembrar que a caridade começa dentro da nossa casa. A caridade começa dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa, Deus reuniu aqueles espíritos que precisam estar juntos de manhã, de tarde e de noite. Então, acreditemos na mensagem inesquecível do nosso Mestre amado. Vamos internalizar todos esses ensinamentos e vamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Jesus nos aguarda. Há quanto tempo que Ele nos aguarda? E Ele disse, há muitas moradas na casa do Pai, eu vou para vos preparar o lugar. E nós estamos ainda nessa morada aqui, sabendo que tem moradas muito melhores do que essa. E nós ainda não fizemos por merecer, mas podemos começar agora. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos fortaleça sempre, para que nós possamos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, bater na porta estreita e não deixar as oportunidades passar. Vamos aproveitar cada uma delas. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.